Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje a gente vai falar um pouquinho de biossíntese e degradação de biomoléculas para ficar mais fácil no decorrer da disciplina de nutrição. Quando forem mencionados os conceitos. Algumas coisas foram vistas anteriormente em bases biológicas, em fisiologia, e vamos rever também. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Primeiramente, vamos falar sobre a glicose, Ela tem uma posição central no metabolismo dos animais e é relativamente rica em energia e por isso é um ótimo combustível, Então ela é uma fonte aí de energia, principalmente se a gente for considerar o exercício físico. Quando a demanda de energia aumenta, a glicose ela pode ser liberada a partir também do glicogênio armazenado tanto no fígado, o glicogênio hepático, quanto do músculo, o glicogênio muscular. Ela tem 4 destinos principais, sendo eles, usada na síntese de polissacarídeos complexos que vão ser direcionados ao espaço extracelular, serem armazenadas nas células como polissacarídeos ou sacarose, ser oxidada a composto de 3 átomos de carbono, piruvato, aí por meio da glicólise para a formação de ATP, e ser oxidada aí pela via das pentoses, para a síntese aí de ácidos nucleicos. Em relação às vias alimentares da glicose, as vias alimentadoras, nós temos o glicogênio e o amido da dieta, que nós temos a enzima amilase salivar, que vai converter ele em oligosacarídeos mais curtos. E a amilase pancreática, que é secretada no intestino delgado, vai converter em maltose e maltotriose. E as enzimas do epitélio intestinal vão converter então em glicose, que serão a nossa via de energia para a formação de ATP. A digestão então dos carboidratos, ela se inicia na boca com a ação da amilase salivar e continua no intestino delgado com a ação da amilase pancreática, terminando aí com a atuação das disacaridases na borda e escova no intestino. Então aqui na figura nós vemos, os carboidratos, eles são degradados para formar monossacarídeos, Então nós temos aqui, o amido e o glicogênio, que são digeridos em disacarídeos, que é a maltose, sacarose e lactose pela amilase. E a maltose, ela é quebrada em 2 glicoses pela maltase, a sacarose em uma glicose mais uma frutose pela sacarase, e a lactose em uma glicose mais uma galactose pela lactase, sendo que todos esses finais aqui são monossacarídeos. Agora, em relação à absorção dos carboidratos, as moléculas de glicose, galactose e frutose, elas são absorvidas por meio de transportadores GLUT, presentes aí na membrana apical dos heterócitos. Então, nós vemos aqui na imagem, o lúmen aí do intestino, a mucosa intestinal, nós vemos, a glicose, a galactose e a frutose aí entrando, todo o processo até a absorção deles. Então, a glicose, ela entra na célula com sódio por um transportador SYMPORT e sai pelo GLUT2. E a frutose, por sua vez, ela entra aí pelo GLUT5 e sai pelo GLUT2. Então, agora sobre a gliconeogênese, Vamos lembrar um pouquinho o que é isso. Alguns tecidos, eles dependem quase que exclusivamente da glicose, como por exemplo o cérebro, o sistema nervoso,
testículos, a medula renal. No entanto, o suprimento aí de glicose pela dieta ele não é sempre suficiente, principalmente entre as refeições e períodos de jejum. Para esses períodos, então, o organismo eles precisam aí de um método para sintetizar glicose a partir de precursores que não são carboidratos. E isso é realizado pela chamada gliconeogênese, né? Que é a formação aí de glicose a partir de outros compostos que não são os carboidratos. Aí, alguns aminoácidos, eles são chamados de glicogênicos, porque alguns átomos de carbono, da maior parte aí dos aminoácidos derivados das proteínas, são basicamente catalisados a piruvato. E esses aminoácidos, então, eles podem ser convertidos em glicose, sendo chamados assim de glicogênicos. Os mamíferos, eles não podem converter ácidos graxos em glicose, mas eles podem converter o glicerol. E o glicerol, produzido aí na quebra dos triglicerídeos, ele pode, então, gerar gliconeogênese, né? Formar glicose a partir dele. Agora, em relação aos ácidos graxos, a obtenção de combustível via ácidos graxos. Nós temos, né, então, as gorduras, elas podem vir, né, da nossa dieta, então são consumidas a partir da dieta. Elas estão armazenadas nas células como gotículas de lipídios, que são os adipócitos, e elas podem ser sintetizadas em algum órgão. Elas são absorvidas quando vem da dieta no intestino delgado, né? E antes dos triglicerídeos eles serem absorvidos na parede intestinal, eles precisam primeiro ser convertidos em partículas insolúveis em micelas microscópicas pela ação dos sais biliares, né? E esses sais biliares, eles são os compostos que vão converter as gorduras de dieta em micelas mistas de sais biliares e triglicerídeos, né? As lipases, que são enzimas intestinais, elas vão conseguir degradar os triglicerídeos em glicerol e mais ácidos graxos livres, né? Então, as lipases fazem essa ação, ela quebra o triglicerídeos formando glicerol e ácido graxo livre. Os produtos aí da lipase, ácido graxos e glicerol se difundem então para dentro das células epiteliais que revestem a superfície intestinal, a mucosa intestinal. E na mucosa, os ácidos graxos e glicerol, eles são reconvertidos em triacilglicerol e incorporados ao colesterol da dieta e a apolipoproteínas, formando aí os quilomicrons. Essas apolipoproteínas, elas são proteínas de ligação de lipídios no sangue e são responsáveis aí pelo transporte do triglicerídeos e colesterol. Os quilomicrons, por sua vez, eles se movem aí pela corrente sanguínea para os tecidos. E a lipase lipoproteica, que é uma enzima, ela age no quilomicron convertendo triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. E os ácidos graxos e o glicerol, eles são enviados então para os adipócitos, onde vão ser armazenados na forma de triacilglicerol ou triglicerídeos. Outra parte dos ácidos graxos, elas vão ser enviados para o músculo, onde vão ser oxidados para obtenção de energia, né? Obtenção de ATP. Porque se a gente for recordar, a gente obtém ATP tanto pela glicose quanto pelas gorduras. Então, uma parte desses ácidos graxos vão ser enviados aí para a musculatura para mim obter esse ATP, essa energia. Em relação agora à lipogênese ou síntese de lipídios. A síntese de lipídios, ela pode ocorrer a partir de carboidratos e proteínas.
O substrato aí inicial é sempre o acetil-CoA, eu acho que vocês lembram dele aí do ciclo de Krebs, e o produto final geralmente é um ácido palmítico, que é um ácido graxo de 16 carbono. Então, essa síntese de lipídios, essa produção de lipídios, ela também pode ocorrer a partir dos carboidratos e proteínas. Agora, vamos recordar um pouquinho sobre as proteínas. Então, a digestão das proteínas. A enzima pepsina no estômago, ela quebra as proteínas ingeridas, formando peptídeos menores, né? Lembrando que peptídeos é a nomenclatura para a união de 2 ou mais aminoácidos. E as enzimas tripsina e quimiotripsina, no intestino delgado, ela quebra as proteínas, né? Continua essa quebra através da ação da tripsina e da quimiotripsina, formando aí os aminoácidos livres. Esses aminoácidos, eles vão ser, então, absorvidos pela parede do intestino delgado e vão para a corrente sanguínea. Eles não permanecem muito tempo, né, na corrente sanguínea, sendo então direcionados para células, principalmente para células do fígado, para os hepatócitos. E nas células, esses aminoácidos eles serão sintetizados em proteína aí pelos ribossomos, que vocês devem lembrar lá em bases biológicas sobre eles. Atualmente, o uso aí de suplementos, né, ricos em proteínas e aminoácidos, ele aumentou muito para as pessoas que fazem exercício físico, principalmente de força, né? Esses aminoácidos, eles são sintetizados em proteína nas células musculares e gera aí o processo de hipertrofia, né? Que é esse aumento aí da musculatura, né? Então, a hipertrofia, né, esse anabolismo, esse aumento da musculatura, por isso eles vêm sendo tão visados pelas pessoas que fazem exercício físico, principalmente treinamento de força. E um ponto agora importante a gente pensar é, por exemplo, se eu me alimentei com muita proteína e está sobrando no meu organismo, né? Então, eu me alimentei com muito e está sobrando, o que acontece, né? O nosso corpo, ele é incapaz de estocar aminoácidos e proteína. Esses aminoácidos, então, eles e proteínas, eles vão ter outros destinos. Eles podem, então, ser utilizados para formar glicose e ácido graxo. Eles podem entrar na respiração celular para gerar ATP, né, a energia. E para os processos anteriores que eu mencionei, é necessário retirar o nitrogênio do aminoácido. Então, esse excesso de aminoácido ele pode ser convertido tanto para a formação de glicose quanto de ácido graxo. Mas aí a gente pergunta, né? Para onde vai o grupo amino que tem esse nitrogênio se eu não vou utilizar? Né? Que eu falei no slide anterior, né, que esses aminoácidos em excesso, eles vão ser utilizados para formar glicose, ácido graxo e formar ATP. Porém, eu preciso retirar aí o nitrogênio desse aminoácido. E para onde vai, né, esse grupo amino aí, se eu não vou utilizar? Ele é liberado em forma de amônia, que é tóxica ao organismo. Então, ela é transformada em ureia para ser eliminada aí na urina, porque como é tóxica para o nosso organismo, não pode ficar. E aí eu pergunto, né? É importante eu consumir carboidratos para me melhorar a hipertrofia muscular? Lembrando, né, que eu falei, né, que principalmente as pessoas aí com treinamento de força, elas visam muito essa hipertrofia muscular. Então, sim, a resposta a essa pergunta, né, é sim, que os intermediários aí da via glicolítica, quebra da glicose, eles participam da síntese de aminoácidos que posteriormente vão formar proteína. Então, realmente é importante eu consumir carboidratos para melhorar aí minha hipertrofia muscular. Aqui eu trago para vocês uma referência, né, desse livro que pode ajudar aí no entendimento desse processo de digestão e absorção desses macronutrientes, né?
Carboidrato, proteína, gordura, que aí a gente vai usar aí bastante aí no decorrer da disciplina de nutrição. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. E nos vemos aí na próxima. Qualquer sugestão ou pergunta, podem mandar e-mail. Muito obrigada!